Depois, na primeira vitória na grama no circuito da ATP, o João Fonseca tem uma pedreira pela frente nesta quarta-feira, ainda sem horário definido no momento que eu gravo esse vídeo. O brasileiro enfrenta Taylor Fritz, o norte-americano que dispensa muitas apresentações, já foi quarto do mundo, hoje é o número 5 do ranking da ATP, cabeça de chave número 1 lá no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, e é franco favorito para esse jogo. O Taylor Fritz, que joga muito bem na grama, tem 3 títulos já conquistados nesse torneio em Eastbourne. É claro que ele entra como grande favorito para essa partida, mas nesse vídeo aqui a gente vai falar de como o João Fonseca pode, quem sabe, surpreender o norte-americano lá na grama. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Como eu já disse, o norte-americano é um cara que joga muito bem na grama. O Taylor Fritz tem ótimos resultados quando joga na grama, porque o jogo dele já favorece muito isso. É um cara que bate reto na bola, isso é muito bom para quem joga nessa superfície. Saca muito, tem o saque que talvez seja o principal golpe do Taylor Fritz, o que casa muito bem também com a grama, e por isso ele acumula tão bons resultados ao longo de toda a carreira. Mas vamos falar agora sobre o retrospecto recente dele, que é a melhor maneira da gente saber a forma atual do atleta quando a gente fala de mudança de superfície. E o Taylor Fritz vem muito bem na grama, pelo menos com um título depois de uma derrota na primeira rodada. A gente vai falar muito sobre essa derrota do Fritz ainda nesse vídeo, mas quando acaba Roland Garros, o primeiro torneio ali, que é sempre uma transição bem difícil do saibro para a grama, o Taylor Fritz tem uma campanha simplesmente espetacular. Ele é campeão do ATP disputado em Hamburgo, na Alemanha, batendo Alexander Zverev, o alemão, na final, e com uma campanha espetacular de Taylor Fritz, que não perdeu nenhum set ao longo de todo o torneio, e mais do que isso, não foi quebrado nenhuma vez ao longo de todo o torneio. Ele disputou 4 partidas, primeira rodada contra o francês Quentin Halys, sofreu apenas 2 breakpoints ali, teve que enfrentar 2 breakpoints, não foi quebrado nenhuma vez no jogo. A mesma coisa, enfrentou 2 breakpoints e não foi quebrado para o Marton Fucsovics, o tenista da Hungria, e na semifinal contra o Aliassime e na final contra o Zverev também não perdeu sets e não foi ameaçado nenhuma vez no saque. Essa campanha é realmente impressionante de Taylor Fritz para ficar com esse título na Alemanha. É o grande ponto do Fritz na grama nessa temporada, logo o primeiro torneio lá em Stuttgart. Depois disso, ele vai disputar o torneio de Queens lá em Londres, e sempre tem no tênis aquela coisa, o cara foi campeão, vai tomar uma primeira, segunda rodada, tá desgastado, dá uma relaxada até psicológica no torneio seguinte. E foi justamente isso que aconteceu com o norte-americano lá em Londres. Derrota na primeira rodada para o Corentin Moutet, o tenista francês. E aqui a gente vai falar mais sobre as variações logo mais no vídeo, mas o francês, aquele mesmo, que é um cara bem polêmico, saca por baixo, tem muita curta, muito slice, é um cara que saca e sobe, apesar de não ser um cara grande, tem um jogo que casa bem com a grama, tá jogando bem na grama, e conseguiu o que nenhum tenista conseguiu na semana anterior, que foi quebrar o saque do Fritz. Quebrou o Fritz 2 vezes em um jogo de 3 sets, foi quebrado apenas uma vez o Moutet, e conseguiu essa vitória. E sobre esse jogo, sobre essa trajetória do Fritz em 2025, a partir daí começa agora a análise como o João pode surpreender o norte-americano nesse torneio de Eastbourne. Vamos lá, se a gente pegar todos os adversários que o Fritz teve lá na campanha do título em Stuttgart, todos eles são caras que ficam de fundo, são caras que não tem tanta variação assim no jogo. O Zverev, por exemplo, já foi 2 do mundo, um cara que tá entre os tops e é muito criticado por não ter variação no jogo. Ele fica lá no fundo, espera o adversário errar, tem uma bola muito pesada, muito potente, saca bem, mas não varia o jogo tanto assim. O Aliassime mais ou menos mesma coisa, o Fucsovics mesma coisa, e esses caras não conseguiram incomodar o Zverev. Quem incomodou o Fritz, perdão, e quem incomodou o Fritz e conseguiu bater o norte-americano foi justamente quem varia mais aí para mim a primeira chave do jogo para o João Fonseca, que foi algo que eu elogiei na análise da vitória do João contra o Zizo Bergs. Gostei que ele usou slice, gostei que ele variou bastante o jogo, inclusive slice de direita, que é muito pouco usual, muito pouco comum no tênis masculino. O João usou isso contra o Zizo Bergs e deu certo. Acho que essa é a primeira chave se o João quiser incomodar o Taylor Fritz na grama, é não aceitar de ficar na pancadaria lá atrás.
A gente sabe muito bem que é um lugar onde o João se sente confortável de ficar lá atrás, batendo bola, mas eu acho que para esse jogo contra o Fritz, mais experiente na grama, talvez não seja a melhor opção para o João. Seria se fosse no Saibro, por exemplo, acho que o João teria que ficar lá atrás e trocar bola com o Fritz. Na grama, não sei se é a melhor escolha. É claro que a maioria dos pontos, quando sair do saque, ele vai ser de fundo, vai ser trocando bola, e o João tem bola para machucar o Fritz também, mas eu acho que sempre que tiver uma oportunidade, o Mutê deixou a lição. É variar, é talvez trazer o Fritz para a rede, apesar de ser um cara que voleia bem, mas trazer ele para a rede, variar, curta, slice. Esse para mim é o primeiro ponto importante para o João levar para essa partida contra o Taylor Fritz. E a segunda é uma bem óbvia para todo jogo, mas especialmente contra um sacador, especialmente contra o Taylor Fritz, um cara que saca muito bem, e na grama, o João vai ser muito importante ele conseguir manter os serviços de saque dele. Não precisa nem jogar tão bem assim, é claro que se jogar bem para pressionar o saque do Fritz no game seguinte, é melhor ainda, mas vão ser aqueles games, nem que seja na marra, nem que seja de qualquer jeito, segurar o game de saque para tentar pressionar um pouco o Fritz no game seguinte. O João não pode ser quebrado, porque é um sacador, um cara com confiança, o Fritz, com confiança, é muito difícil de buscar essa quebra depois. Então é ficar ali, ficar. Vai pro tie break? Beleza, vai pro tie break, mas o João não pode ser quebrado. É o que ele tem que tentar jogar muito com o primeiro saque. E um outro ponto, jogar com variações no saque. O Mutê é um cara que nem saca tão forte assim, não tem um saque, ele não é um cara grande, não é um cara que tem um saque chapado muito forte, mas é um cara que consegue variar muito bem o saque. É claro que ele é canhoto, isso facilita, tem um slice no lado da vantagem muito bom, mas o João tem um slice também no iguais muito bom, ele tem variações de saque, o João consegue variar bem o efeito do saque. E para mim, contra o Fritz, é fundamental mais variar até do que conseguir o ace, do que conseguir pro chapado ali, para tentar o ace, tentar o erro do Fritz, vai ser não deixar ele entrar bem na devolução. Então, para mim, não é tão importante o João ter tantos aces assim no jogo, mas não deixar o Fritz montar, já dar aquele tapa que é muito característico dele, dos tenistas norte-americanos, não deixar o Fritz entrar bem na devolução, e a variação de saque é um dos pontos-chave para o João também conseguir essa vitória. A gente falou de algumas coisas mais técnicas aqui, mais táticas, eu acho que o João vai ter que variar muito, usar bem esse slice, porque o Fritz, só a última parte aqui da questão tática, o Fritz é um cara que tem uma ótima direita, não precisa nem falar isso, mas pela empunhadura, pela mecânica dele, ele tem dificuldade dessa bola baixa na paralela. Ele consegue tirar lá de baixo muito bem na cruzada. Então o João dá um slice na paralela e já dá um passinho para a direita, porque provavelmente vai ser mais confortável para o Fritz, para todo mundo, mas para ele, principalmente, cruzar essa bola quando ela estiver muito baixa. É uma das saídas táticas que eu acho que o João tem para esse jogo. E depois de falar de tudo dessa parte mais técnica, tática, é a parte mental. Para mim é fundamental que o João entenda que o favoritismo está todo do lado do Fritz, que o João é um franco atirador para esse jogo e que ele entra leve, entre solto. Tenho certeza que o João, em alguns dos últimos jogos, entrou ali contra o Cobol, contra o Bergs. Pô, esse jogo dá para eu ganhar, esse jogo eu tenho que ganhar. Contra o Fritz, cara, o cara tem 27 anos, é número 5 do mundo, tem 3 títulos em Eastbourne, a pressão tá do lado de lá. Então vamos variar, vamos tentar, vamos dar curta, mete a mão na bola quando tem que meter, vai pra linha quando tem que ir. Acho que o João principal, até mais que a parte técnica e tática, vai ser ele ir pra cima, ele acreditar que ele consegue bater o Fritz, mas solto, sem essa pressão, que a pressão vai estar toda do lado de lá. E se o João conseguir começar a confirmar os saques dele, conseguir levar o jogo para um 4x4, 5x5, pode ser que o Fritz sinta essa pressão de encarar um cara muito mais jovem que ele, com um ranking muito pior. Acho que aí pode estar o João, essa vitória do João pode estar exatamente por esses caminhos. E mais uma vez, gente, é claro, o Fritz é o número 5 do mundo, é muito favorito. Se o João ganhar esse jogo, para mim a vitória mais difícil, maior da carreira dele. O João já tem grandes vitórias, Hurkacz, Rublev, Cerúndolo no Saibro na Argentina. Mas se o João ganhar esse jogo, para mim, seria a maior vitória da carreira do João. Então, seria um jogo muito importante, mas o natural é uma derrota. Vamos com calma, é contra o 4 do mundo, 5 do mundo, já foi 4. Então, com muita calma nesse jogo, que vai ter análise aqui no canal, claro, já fica o convite depois do jogo, com derrota, com vitória. A gente vem aqui para falar por que ganhou, por que perdeu aqui no nosso canal. Peço para você aquela moral de sempre, curta esse conteúdo, se inscreva aqui no canal, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa análise, espero seu comentário aqui embaixo, o que você acha desse jogo. Um abraço e até a próxima.